o plug da tomada. Vamos demonstrar o fenômeno mais comum da astronomia, que é o surgimento do dia e da noite, ou melhor, a alternância entre a parte clara e escura do dia. O dia mesmo tem suas 24 horas, porém, parte delas estamos no período noturno e parte no período diurno. Esse é o primeiro fenômeno que os professores de ciências do primeiro ano do ensino fundamental vão explicar aos alunos. Então, com uma lâmpada fixada num bocal, vamos colocá-la sobre algum suporte, por exemplo, aqui um rolinho de fita adesiva e aqui uma bola de isopor. Mas de tal forma que o centro da lâmpada fique aproximadamente na mesma altura do centro da bola de isopor. Não teria sentido colocarmos a lâmpada lá em cima e a bola ali embaixo. Você percebeu, né? Que temos que deixar os dois centros da lâmpada e da bola aproximadamente no mesmo plano. Para deixarmos mais realista aqui a nossa Terra, vamos marcar o equador terrestre. Aquela linha imaginária que separa o globo terrestre em duas partes iguais. Pronto, temos aqui o equador terrestre. O fenômeno do dia e da noite ocorre devido à rotação da Terra ao redor do seu eixo de rotação. Vou tirá-la da sua base e deixá-la em minha mão. Ao fazermos isso, temos a rotação da Terra em torno do eixo de rotação. Para que melhor o aluno visualize este fenômeno, vamos fixar dois observadores, dois alfinetes, dois clipe. Eu tinha aqui duas pontinhas de vareta de churrasco. Eu vou colocar aqui dois observadores. Pronto. Fora de escala, obviamente. Então, imagina aqui duas pessoas que estão vendo o Sol se mover, porque não percebem a rotação da própria Terra. Aparentemente é o Sol que está girando. Aliás, deixa eu girar no sentido correto. Se pegarmos a bola com a mão direita e o dedão no sentido do próprio eixo, a Terra gira no sentido em que dobramos os dedos da mão direita. Então a rotação é sempre dessa maneira, neste caso. Ok, então imagina esse observador. Eles estão vendo o Sol nascer nesse momento. E à medida que as horas passam, o Sol aparentemente se desloca no céu devido a não percebermos a rotação da própria Terra. Mas isso não importa agora. A um certo momento do dia, é claro, o Sol está passando na parte mais alta do céu e isso divide a parte diurna em duas partes iguais. Dizemos ali que está ocorrendo o meio-dia solar verdadeiro. É quando ele passa, então, no seu lugar mais alto no céu. Está, portanto, sobre uma linha imaginária chamada meridiano local. E assim, sucessivamente, as horas vão se passando e esses nossos observadores imaginários aqui, ou melhor, representados aqui por esses toquinhos, estão vendo o Sol se pôr. E a noite chegou para eles, estão aqui atrás, o Sol não ilumina os dois, ou nenhum deles, obviamente, e retorna o nascer do dia. Novamente, o Sol passa pela parte mais alta do céu, o nosso meio-dia solar verdadeiro, as horas vão passando, o Sol vai se pondo, entardeceu, o Sol se pôs. Do outro lado, diametralmente oposto, onde ocorria o meio-dia solar verdadeiro, está ocorrendo a meia-noite verdadeira. E lá continua a rotação da Terra, surgindo ali novamente o nascer do dia, meio-dia solar verdadeiro e assim por diante. Então, como não vemos a rotação da Terra, é o Sol que se movimenta, aparentemente. Então, você pode brincar com o seu aluno, dizendo que ali, então, ele está levantando, tomou o seu café, foi para a escola, deu intervalo,
meio-dia, acabou o turno dele na escola, foi almoçar, foi para casa, fez a lição de casa, foi dormir e assim por diante. Então aqui está a alternância entre as partes clara e escura do dia para um determinado observador. Um outro ponto que você pode chamar a atenção é: veja o tamanho da sua sombra com o passar das horas, algo que todos observamos. Ao amanhecer, as nossas sombras, ou a sombra de qualquer objeto que esteja sob o sol, obviamente, as sombras são longas, e isso pode ser observado aqui nesse nosso modelo também. Com o nascer do sol, a sombra desse palitinho é bastante longa, mas ela vai diminuindo de tamanho, como os alunos podem observar. Chega a um certo momento em que ela é a menor do dia. Qualquer poste, qualquer haste, qualquer objeto tem um instante em que a sua sombra é a menor do dia. Não que ela desapareça, estou dizendo, ela é a menor do dia. Está aqui o nosso morador da Terra, ele tem a menor sombra dele quando o Sol está passando sobre a meridiana local, ou seja, quando está ocorrendo um meio-dia solar verdadeiro. Continuando, a sombra vai aumentando, no sentido oposto ao que estava de manhã. No final do dia, ela é longa, muito longa. Depois, claro, o sol se pôs, desaparece a sombra. E assim sucessivamente. Então, essa é uma outra atividade que, inclusive, o professor pode pedir que os alunos verifiquem, na prática, sob o sol, ao amanhecer, o tamanho das suas sombras, a diminuição delas, até chegar no instante em que ocorre a menor sombra do dia, que é mais ou menos próximo do meio-dia que indica o seu relógio. Só próximo, mas pode dar diferenças até de meia hora. Depende do lugar onde você mora. Novamente, o sol passou na parte mais alta do céu e ocorreu lá o meio-dia solar verdadeiro, a menor sombra do dia e assim por diante. Aliás, para determinar a menor sombra do dia ou o meio-dia solar verdadeiro, basta que você pegue, por exemplo, um lápis e deixe ele em pé, em algum lugar, plano, sob o sol. Meça a sombra dele sucessivamente, de manhã para a tarde, e você vai observar que ela vai ficando cada vez mais curta, menor. Quando ela for a menor do dia, ali está o meio-dia solar verdadeiro. E também, aquele momento em que a sombra é a menor do dia, está definindo para você a direção norte e sul corretamente. E a perpendicular é o leste-oeste. Mas esse é assunto para uma outra atividade que faremos. Então, vamos voltar aqui à explicação do fenômeno do dia e da noite. Estamos falando, claro, dia e da noite, no planeta Terra. Mas, como você pode observar, nesse experimento, a parte diurna e noturna tem aproximadamente a mesma duração. Claro que estamos fora de escala aqui, o Sol ali é muito pequeno, a Terra aqui é muito grande, a distância é muito pequena também, tudo fora de escala. Estou colocando mais perto, apenas quando eu quero enfatizar a iluminação nos hemisférios aqui da nossa bola. Mas, um outro aprofundamento sobre a duração do dia e da noite é: nesse momento, o dia, a parte clara, e a parte noturna têm a mesma duração. A mesma duração. 12 horas noite, 12 horas sob o sol. Mas, de fato, não é assim que ocorre. Você pode desafiar os seus alunos para que eles expliquem como podemos ter a duração da noite diferente da parte diurna. Neste modelo, desta maneira, não é possível. Sempre teremos 12 horas noturnas, 12 horas diurnas.
pergunte para os seus alunos como podemos fazer para que a parte diurna, por exemplo, fique mais longa que a parte noturna. Se puser a bola na mão deles, talvez fique mais fácil eles responderem, porque ao inclinarem a bola para um lado ou para o outro, poderão perceber que num hemisfério, dependendo da inclinação do eixo, você terá mais tempo, o palitinho aqui que representa um morador, sob a luz do sol do que sob a parte escura. Então a solução é inclinando o eixo. De fato é isso que ocorre com o planeta Terra. Se o eixo de rotação da Terra fosse perpendicular ao plano de sua órbita, a rotação seria de tal forma, ou melhor, a parte clara e noturna seriam sempre idênticas, 12 horas para cada uma. Mas, como você sabe, no inverno a parte noturna é mais longa, a parte diurna mais curta. Então isso significa que o eixo de rotação da Terra não é perpendicular ao plano da sua órbita. De fato, ele é inclinado de 23 graus e meio em relação à perpendicular ao plano da órbita. Então, se a mesa representa o plano da órbita, a perpendicular é como está representado nesse momento. Mas não é assim que ocorre, de fato. Quem tem o eixo praticamente vertical é o planeta Mercúrio. Se você morasse lá, aí sim, a parte diurna e a parte noturna seriam sempre iguais ao longo do ano todo. Mas, em geral, todos os planetas têm o seu eixo de rotação inclinados. Então, vamos inclinar o eixo de rotação da Terra também, para melhor representarmos o fenômeno do dia e da noite e a duração dos mesmos. Então, aqui, sobre a nossa base de papelão, o eixo está na vertical. Vou pegar um transferidor e vou colocar o eixo inclinado de 23 graus e meio. Pois esta é a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular. Se você prestar atenção em alguns livros, poderá perceber que alguns cometem um pequeno equívoco, pois dizem que o eixo de rotação da Terra é inclinado de 23 graus e meio em relação ao plano da órbita. Não é. É em relação à perpendicular ao plano da órbita. Então, vou colocar o transferidor aqui e agora vamos colocar o eixo. Vou fazer um outro furinho para ficar melhor. Inclinado de 23 graus e meio. Seria aproximadamente isso daqui. Porém, para enfatizar um pouco mais, eu vou exagerar. Eu vou inclinar um pouquinho mais. Vou colocar aqui aproximadamente 30 graus. Pronto. Aproximadamente 30 graus. Só que agora, para girar, eu vou apenas levantar um pouco, manter a ponta da vareta no buraquinho, porque assim eu consigo girar, mantendo a inclinação de 30 graus aproximadamente. Ou melhor, 23 graus. Apenas exagerei. Porque se eu retirar a base, eu poderei mover de forma aleatória a inclinação. Se eu usar o furinho, ele garante que eu estou girando sempre com a mesma inclinação. Ok, então vejamos a questão da duração da parte clara e escura. Observe que o morador do hemisfério de cima, ele vai ter o Sol visível num momento diferente do observador que está no outro hemisfério. O observador do hemisfério de baixo, ele vai ver o Sol nascer antes do morador do outro hemisfério, nesta posição, é claro.
Mas antes disso, estávamos querendo falar apenas sobre a duração da parte noturna e diurna. Vamos nos fixar em um único observador primeiro. Então, temos um observador aqui embaixo. Repara que o arco que ele descreve sobre o Sol é muito maior do que o arco que ele descreve aqui atrás, sob a noite. Portanto, fica bastante evidente para os alunos que a parte noturna está mais curta do que a parte diurna. Então, a diferença ao longo do ano para a duração da noite ou da parte diurna é devida à inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, repetindo, o Sol nasceu antes das 6 da manhã, passou lá pelo meio-dia solar verdadeiro e se pôs um pouco depois das 18 horas. E esse fenômeno vai se tornando, a diferença da parte noturna e diurna vai se acentuando na medida em que o seu observador se desloca para perto dos polos. Nesta situação, ele vê o Sol nascer muito antes das 6 da manhã, passa pelo meio-dia e o Sol se põe muito depois das 18 horas. E à noite é apenas um pequeno pedaço de arco que está aqui atrás, sob a parte noturna, escuro, portanto. E se você deslocar o seu observador para mais perto ainda do polo, aqui, por exemplo, veja só o fenômeno que ocorre. Meio-dia, nessa posição, 6 horas, nessa posição, e ele ainda está iluminado. Meia-noite, e ele continua iluminado. 6 horas da manhã, ele continua iluminado. Meio-dia, 18 horas, meia-noite, ou seja, bem perto do polo, ele está vendo o Sol o tempo todo. Portanto, a parte clara do dia atingiu as 24 horas. Temos lá, portanto, um dia de 24 horas e noite de 0 hora. Não há noite. Por outro lado, se esse observador morar perto do equador terrestre, mesmo com essa inclinação, repara que a parte diurna e noturna continuarão com aproximadamente 12 horas. Cadê o nosso observador? Está ali. 6 horas, nasceu o Sol, meio-dia, e do lado de cá, diametralmente oposto ao nascer, 18 horas, o Sol se pôs. De modo que ele fica exatamente 12 horas com o Sol visível, 12 horas com o Sol abaixo do horizonte. Mas, coloque esse mesmo observador agora numa posição acima, no hemisfério oposto. Você pode observar agora que o Sol nasce um pouco depois das 6 horas, meio-dia, e o Sol se põe um pouco antes das 18 horas. Ou seja, o tamanho desse arco passa a ser menor do que 180 graus. Contudo, a parte noturna fica visível, olhando aqui por trás, obviamente, o arco que ele fica sob a parte escura é maior que 180 graus, portanto, mais que 12 horas. Mas nada impede que você leve esse observador para um ponto um pouco mais alto ainda. E olha só o que acontece. A parte diurna dele fica minúscula, como 3 ou 4 horas, por exemplo. E a parte noturna, todo esse arco em que ele está descrevendo do outro lado, ele não está vendo o Sol. Então, ele está vendo o Sol apenas por 3 ou 4 horas aqui. Ó. Depois, está na parte escura novamente. E, portanto, é noite. Mas coloque esse mesmo observador agora mais perto do polo. Aqui, por exemplo.
meio-dia e ele não está vendo o sol. 6 horas da tarde, ele não está vendo o sol. Meia-noite, ele não está vendo o sol. 6 horas da manhã, ele não está vendo o sol. Meio-dia, ele não está vendo o sol. Então, esse observador tem noite de 24 horas. Ou seja, uma noite eterna. Claro que se a Terra não tivesse seu movimento de translação, seria sempre dessa maneira. Mas, para que o aluno entenda melhor, temos que colocar a Terra em movimento de translação também. Então, aqui estamos falando só sobre o movimento de rotação e sobre a duração da parte noturna e diurna para observadores em diferentes lugares da Terra. Então, essa diferença da duração da parte noturna e diurna ocorre devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Pois, como comentamos no início, se o eixo de rotação da Terra fosse perpendicular, o dia e a noite seriam sempre iguais a 12 horas. Mas, infelizmente, não é assim. O eixo de rotação da Terra é inclinado de 23 graus e meio em relação à perpendicular. Tá aqui. E isso faz com que nos dois hemisférios a duração da noite sejam diferentes. No de cima, nessa posição, nosso observador tinha uma parte noturna enorme, parte diurna minúscula, mas o oposto estava ocorrendo no hemisfério de baixo. A parte diurna enorme e aqui atrás a parte noturna muito curta. Enquanto que lá perto do polo norte, digamos, a noite era eterna, o nosso observador aqui no polo sul tinha um dia de 24 horas, ou seja, parte clara, 24 horas. Então, esse é um fenômeno que todos estamos sujeitos a eles, a questão da duração da parte noturna e diurna ao longo do ano. Vai variando, devido à translação da Terra em torno do Sol. Mas isso explicaremos num outro momento. Aqui queríamos nos fixar na questão da duração do dia e da noite. Como você está vendo, a inclinação do eixo de rotação da Terra é a responsável por essa diferença. Se não fosse assim, seria sempre 12 horas para a parte clara e para a parte escura. Com uma bola de isopor e uma lâmpada e um ambiente escuro, o que não estamos conseguindo plenamente aqui nesse estúdio de filmagem, todos os alunos que ficarem ao redor do experimento vão entender, porque vão ver o que você está falando. Muito melhor do que simplesmente fazer um desenho na lousa.